Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 109 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos, claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. E agora vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 109, a vitória de Gideão. Leituras do dia, Juízes 7, 8 Atos 19 Salmo 35. Leitura de Juízes 7. 1. Então, Jerobaal, que é Gideão, se levantou, e todo o povo que estava com ele, e acamparam-se junto à fonte de Arode, e o arraial dos midianitas estava da banda do norte, desde o outeiro de Moré, no vale. 2. E disse o Senhor a Gideão, o povo que está contigo é muito para eu dar os midianitas na sua mão, para que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. 3. Apregou-a, pois, agora aos ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso e tímido, volte, e retire-se do monte Gileade. Então, voltaram do povo 22.000, e ficaram 10.000. 4. E disse o Senhor a Gideão, ainda o povo é muito. Faze-os descer às águas, e ali os provarei, e será que, aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá, e todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. 5. Então, fez descer o povo às águas, e o Senhor disse a Gideão, todo aquele que lamber com a língua as águas, como lambe o cão, o porás de um lado, como também todo aquele que se abaixar de joelhos para beber, porás do outro. 6. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos para beber. 7. Então, disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, e os demais do povo que se vão cada um para o seu lugar. 8. E tomaram os mantimentos do povo na sua mão e as suas buzinas, e ele despediu a todos os outros de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve. E o arraial dos midianitas estava embaixo no vale. 9. E sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. 10. E, se ainda temes descer, desce tu com teu moço, fura, ao arraial. 11. E ouvirás o que dizem, e, depois, as tuas mãos se fortalecerão para descer ao arraial. Então, desceu ele com fura, seu moço, ao extremo das sentinelas do arraial. 12. E os midianitas, e os amalequitas, e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e os seus camelôs eram inumeráveis, como a areia que está na praia do mar. 13. Vindo, pois, Gideão, eis que um homem contava ao seu companheiro um sonho, dizendo, eis que tive um sonho, sonhei que um pão de cevada torcido rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e a transtornou de cima para baixo, e a tenda jazia no chão. 14. Então, respondeu o seu companheiro e disse, isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita, Deus lhe entregou os midianitas e todo este arraial. 15. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração do sonho e a sua interpretação, adorou, e voltou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas na vossa mão. 16. E repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu a cada um buzinas nas mãos, e cântaros vazios, com tochas acesas dentro dos cântaros. 17. E disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer, e eis que, chegando eu ao extremo do arraial, como eu fizer, assim fareis.
18 Eu e todos os que comigo estiverem tocaremos a buzina, e vós também rodeareis todo o arraial e direis, pelo Senhor e por Gideão. 19 Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele estavam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo pouco antes mudado a guarda, e tocaram as buzinas, e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. 20 Assim, tocavam as 3 companhias as buzinas e quebravam os cântaros, e tinham as tochas na mão esquerda e as buzinas na direita, e clamavam, espada do Senhor e de Gideão. 21 E cada um se pôs no seu lugar ao redor do arraial, então, todo o exército correu, e gritaram, e fugiram. 22 E as 300 buzinas tocaram, e o Senhor tornou a espada de um contra o outro em todo o arraial, e o exército fugiu até Bet-Sita, na direção de Zererá, até ao termo de Abel-Meolá, acima de Tabate. 23 E então, os homens de Israel se ajuntaram, de Naftali, e de Asser, e de todo Manassés, e perseguiram os midianitas. 24 E Gideão enviou mensageiros a toda a montanha de Efraim, dizendo, descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Bet-Bara e o Jordão. Então, todos os homens de Efraim se ajuntaram e tomaram as águas até Bet-Bara e o Jordão. 25 E prenderam a 2 príncipes dos midianitas, a Oreb e a Zeeb, e mataram a Oreb na penha de Oreb, e a Zeeb mataram no lagar de Zeeb, e perseguiram os midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da banda do Jordão. Leitura de Juízes 8. Então, os homens de Efraim lhe disseram, que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste, quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. 2 Porém ele lhes disse, que fiz eu, agora, em comparação convosco? Não é a rabadilha de Efraim melhor do que a vindima de Abiezer? 3 Deus deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, a Oreb e a Zeeb, e que pude eu fazer, em comparação convosco? Então, a ira dele se abrandou para com ele, quando disse esta palavra. 4 E veio Gideão ao Jordão e passou, ele e os 300 homens que com ele estavam, cansados e perseguindo. 5 E disse aos homens de Sucote, dai, peço-vos, uns pães ao povo que vem comigo, porque está cansado, para que eu vá no seguimento de Zeba e de Zalmuna, reis de Midian. 6 Porém os príncipes de Sucote disseram, porventura, está já a mão de Zeba e de Zalmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército. 7 Então, disse Gideão, pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Zalmuna, trilharei a vossa carne com espinhos do deserto e com abrolhos. 8 E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira, e os de Penuel lhe responderam como os de Sucote tinham respondido. 9 Pelo que também falou aos de Penuel, dizendo, quando eu voltar em paz, derrubarei esta torre. 10 E Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram de todo o exército dos filhos do Oriente, porque caíram 120.000 homens que puxavam da espada. 11 E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas, ao oriente de Nobá e de Jogbeá, e feriu aquele exército, porque o exército estava descuidado. 12 E fugiram Zeba e Zalmuna, e ele os perseguiu, e tomou presos os 2 reis de Midian, a Zeba e a Zalmuna, e espantou todo o exército. 13 E Gideão, filho de Joás, voltou da peleja pela subida de Heres. 14 E prendeu a um moço dos homens de Sucote, e o perguntou, e ele lhe deu por escrito os príncipes de Sucote e os seus anciãos, 77 homens. 15 Então, entrou aos homens de Sucote e disse, aqui estão Zeba e Zalmuna, por cuja causa me vituperastes, dizendo, porventura, está já a mão de Zeba e de Zalmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens cansados. 16 Então, tomou os anciãos da cidade, com espinhos do deserto e com abrolhos, fez saber aos de Sucote. 17 E derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. 18 Depois, perguntou a Zeba e a Zalmuna, que homens eram aqueles que matastes em Tabor? E eles responderam, como tu és, assim eram eles, cada um parecia filho de rei. 19 E ele disse, eram meus irmãos, filhos de minha mãe, tão certo como vive o Senhor, que, se os tivesseis guardado em vida, eu não vos mataria. 20 E disse a Jéter, seu primogênito, levanta-te e mata-os. Porém o jovem não puxou da sua espada, porque temia, pois ainda era moço.
21 Então, disse Zebes a Zalmuna, levanta-te tu e dá sobre nós, porque qual é o homem, tal é a sua força. Então, Gideão se levantou e matou a Zeba e a Zalmuna, e tomou os ornamentos pendentes das argolas dos seus camelos. 22 Então, os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste da mão dos midianitas. 23 Porém Gideão lhes respondeu, não dominarei sobre vós, nem meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. 24 Disse-lhes mais Gideão, uma petição vos farei, dai-me cada um as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, porquanto eram ismaelitas. 25 E eles disseram, de boa vontade as daremos. E estenderam uma capa, e lançaram ali cada um as argolas do seu despojo. 26 E foi o peso das argolas de ouro, que pedirá, 1.700 siclos de ouro, afora os ornamentos, e as joias, e os vestidos de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os colares que traziam ao pescoço os seus camelos. 27 E Gideão fez disso um éfode e o colocou na sua cidade, em Ofra, e todo Israel prostituiu-se ali após ele, e foi por laço a Gideão e a sua casa. 28 Assim, foram os midianitas subjugados pelos filhos de Israel e nunca mais levantaram a sua cabeça, e a terra descansou 40 anos nos dias de Gideão. 29 E Jerubaal, filho de Joás, foi e habitou em sua casa. 30 E teve Gideão 70 filhos, que provieram da sua coxa, porque tinha muitas mulheres. 31 E sua concubina, que estava em Siquém, também lhe deu um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. 32 E morreu Gideão, filho de Joás, em boa velhice e foi sepultado no sepulcro de seu pai, Joás, em Ofra dos Abiezritas. 33 E sucedeu que, como Gideão morreu, os filhos de Israel tornaram e se prostituíram após os Baalins, e puseram a Baal-Berite por Deus. 34 E os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara da mão de todos os inimigos em redor. 35 Nem usaram de beneficência para com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Leitura de Atos 19. 1 E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de ter passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos. 2 Disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. 3 Então, disse ele, em que sois, pois, batizados? E eles disseram, no batismo de João. 4 Mas Paulo disse, certamente, João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. 5 E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. 6 E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. 7 Estes eram, por todos, uns 12 homens. 8 E, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. 9 Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando cada dia na escola de um tirano chamado Tirano. 10 E isto continuou por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. 11 E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. 12 De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades se afastavam deles, e os espíritos malignos saíam. 13 E alguns dos judeus, exorcistas ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. 14 E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. 15 Respondendo, porém, o espírito maligno, disse, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? 16 E, saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de todos, pôde tanto contra eles, que deles fugiram nus e feridos. 17 E isto foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles,
e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. 18. E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. 19. E muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e, calculando o seu preço, acharam que era de 50.000 peças de prata. 20. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. 21. E, depois que estas coisas foram concluídas, Paulo propôs em seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo, depois que houver estado ali, é necessário que também veja Roma. 22. E, enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, a saber, Timóteo e Erasto, ficou por algum tempo na Ásia. 23. Naquele tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. 24. Porque um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pequeno lucro aos artífices. 25. Os quais ele, convocando juntamente com os oficiais da mesma arte, disse, Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. 26. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e desviado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. 27. E não somente ao perigo de que a nossa arte caia em desprezo, mas também que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo mesmo a ser destruída a sua majestade, a qual toda a Ásia e o mundo adoram. 28. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo, grande é a Diana dos Efésios. 29. E a cidade se encheu de confusão, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo. 30. E, querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. 31. Também alguns dos asiarcas, que eram seus amigos, lhe mandaram rogar que não se apresentasse no teatro. 32. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque a assembleia estava confusa, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. 33. Então, alguns dentre a multidão aconselharam a Alexandre, empurrando para diante os judeus. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão ao povo. 34. Mas, quando conheceram que era judeu, todos gritaram quase por 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. 35. Então, o chanceler, tendo apaziguado a multidão, disse, varões efésios, quem, pois, é o que não sabe que a cidade de Éfeso é guardadora do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? 36. Ora, não podendo isto contradizer-se, convém que vos aplaqueis e nada façais precipitadamente. 37. Porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. 38. Se, pois, Demétrio e os oficiais que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, audiências se celebram, e ali estão os proconsúles, que se acusem uns aos outros. 39. Mas, se alguma coisa mais desejais, averiguar se há em legítima assembleia. 40. Porque há perigo de que sejamos acusados pela sedição de hoje, não havendo causa alguma que nos possa dar razão deste ajuntamento. 41. E, tendo dito isto, despediu a assembleia. Leitura de Salmo 35. 1. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. 2. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. 3. Tira da lança e detém o caminho aos que me perseguem, dize a minha alma, eu sou a tua salvação. 4. Sejam envergonhados e confundidos os que buscam a minha alma, voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim planejam o mal. 5. Sejam como pragana perante o vento, e o anjo do Senhor os faça fugir. 6. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. 7. Porque sem causa esconderam para mim a sua rede, sem causa cavaram uma cova para minha alma. 8. Sobrevém-lhes a destruição, quando menos cuidarem, e prenda-os a mesma rede que esconderam a mim, caiam eles nessa mesma destruição. 9. E a minha alma se alegrará no Senhor, exultará na sua salvação. 10. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu? Pois livras o pobre daquele que é mais forte do que ele, sim, o pobre necessitado, daquele que o rouba. 11. Testemunhas falsas se levantam, depõem contra mim coisas que eu não sei. 12. Pagam-me o mal pelo bem, roubando-me a alma. 13. Mas, quanto a mim,
quando eles estavam doentes, a minha veste era pano de saco, humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. 14. Portava-me como faria por meu amigo ou meu irmão, andava encurvado e lamentando-me, como quem chora por sua mãe. 15. Mas eles, com a minha adversidade, se alegravam e se ajuntavam, os abjetos se ajuntavam contra mim, e eu não o sabia, rasgavam-me e não cessavam. 16. Como hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. 17. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações, e a minha predileta, dos leões. 18. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muito numeroso povo te louvarei. 19. Não se alegrem sobre mim os meus inimigos falsos, nem pisquem os olhos aqueles que me odeiam sem causa. 20. Porque não falam de paz, antes, projetam enganar os quietos da terra. 21. E abrem a boca contra mim e dizem, os nossos olhos o viram. 22. Tu, Senhor, o viste, não te cales, Senhor, não te alongues de mim. 23. Acorda e desperta para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. 24. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor, Deus meu, não permitas que eles se alegrem sobre mim. 25. Não digam em seu coração, alma nossa. Não digam, nós o havemos devorado. 26. Envergonhem-se e confundam-se juntamente os que se alegram com o meu mal, vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente, grandes são o Senhor, que se deleita na prosperidade do seu servo. 28. E a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Pontos principais. Juízes 7:8. Deus reduz o exército de Gideão de 32.000 para apenas 300 homens, para que Israel não se glorie contra Deus. Os 300 são escolhidos pela maneira como bebem água, os que lambem como cães. Gideão é encorajado pelo sonho do pão de cevada. Ele e seus homens usam buzinas, cântaros vazios e tochas, causando pânico no arraial midianita. Os midianitas fogem e são derrotados. Gideão trata com as cidades de Sucote e Penuel que se recusaram a ajudar. Ele recusa ser rei, mas faz um éfode que se torna armadilha para Israel. Após sua morte, Israel volta à idolatria. Atos 19. Paulo em Éfeso encontra discípulos que só conheciam o batismo de João. Eles são batizados em nome de Jesus e recebem o Espírito Santo. Paulo prega por 2 anos, e toda a Ásia ouve a palavra. Milagres extraordinários acontecem, até lenços e aventais de Paulo curam enfermos. Os 7 filhos de Seva tentam exorcizar em nome de Jesus que Paulo prega, mas são derrotados pelo espírito maligno. Muitos crentes queimam seus livros de magia, avaliados em 50.000 peças de prata. Um grande alvoroço é causado pelos ourives de Diana, liderados por Demétrio, que temem pela sua arte. Salmo 35, Salmo de Davi, clamando a Deus contra inimigos injustos. Davi pede que Deus peleje por ele e o defenda. Descreve a falsidade de seus inimigos, que pagam mal pelo bem. Ele havia jejuado e orado por eles, mas eles o traem. Davi clama por justiça e termina com louvor. A minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre a vitória de Gideão com 300 homens, o poder de Deus em Éfeso e o alvoroço dos ourives, Atos 19, e o clamor por justiça contra inimigos, Salmo 35. Reflita. 1. Exército reduzido. Deus reduziu o exército de Gideão para que a glória fosse dele. Deus às vezes reduz nossos recursos para que sua glória se manifeste. Você confia em Deus quando seus recursos são poucos? 2. O teste da água. Deus escolheu os que beberam com a mão à boca, vigilantes, não os que se ajoelharam distraídos. Você está vigilante e pronto para a batalha espiritual? 3. O sonho do pão de cevada. O pão de cevada, simples, humilde, derrubou a tenda dos midianitas. Deus usa coisas humildes para derrubar o orgulho do inimigo. Você se sente pequeno? Deus pode usá-lo. 4. Buzinas, cântaros e tochas, armas estranhas, mas obedecidas. A vitória veio pela obediência, não pela força.
Você está disposto a obedecer a Deus, mesmo quando sua estratégia parece estranha. 5. Recusar ser rei. Gideão recusou o reinado, reconhecendo que o Senhor deveria reinar. Você tem dado a Deus o lugar de rei em sua vida? 6. O éfode de Gideão. Mesmo um herói da fé pode cometer erros. O éfode de Gideão tornou-se armadilha. Você tem cuidado para que até as coisas boas, ministério, conhecimento, não se tornem ídolos. 7. Os 7 filhos de Seva tentaram usar o nome de Jesus sem ter relacionamento com ele. O nome de Jesus tem poder, mas não é uma fórmula mágica. Você tem um relacionamento genuíno com Jesus? 8. Queima dos livros. Novos crentes queimaram seus livros de magia, mesmo valendo muito. O arrependimento genuíno leva à renúncia do pecado, mesmo quando custa caro. Há algo em sua vida que precisa ser queimado, abandonado? 9. O alvoroço em Éfeso. O Evangelho ameaçou os negócios dos ourives. O Evangelho pode ameaçar nossas fontes de lucro ilícito. Você está disposto a perder ganhos materiais por amor ao Evangelho? 10. Clamor por justiça. Salmo 35. Davi clamou a Deus contra inimigos injustos. Você tem levado suas injustiças a Deus em oração, ou busca vingança por conta própria? 11. Pagar mal pelo bem. Os inimigos de Davi pagaram mal pelo bem que ele lhes fez. Jesus também experimentou isso. Se você é tratado injustamente, lembre-se de que Jesus também foi. Confie a justiça a Deus. 12. Louvor na provação. Apesar da perseguição, Davi termina com louvor. Você tem louvado a Deus mesmo em meio às injustiças e provações? Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.